discutindo, né, e compreendendo que, na realidade, a estrutura do procedimento é, no fundo, a estrutura de uma cadeia de atos organizadas, nós estamos vendo que o primeiro ato dessa cadeia é a petição inicial, baseada aqui, essencialmente, no artigo 319. Na sequência, quando a minha petição inicial ela se encontra, então, pronta e organizada, passamos para o ato subsequente, que é exatamente regulado pelo artigo 312 do Código de Processo Civil, que é aqui o protocolo da nossa petição inicial. Por quê? Por meio do protocolo, a petição inicial é apresentada ao Poder Judiciário. A petição inicial é registrada dentro da estrutura do Poder Judiciário. E a partir do momento que essa petição inicial ela é registrada, eu tenho, eventualmente, nos casos de concorrência de juízos acerca da mesma matéria, o sorteio da nossa petição. A partir desse momento, diz o artigo 312, o procedimento passa a ter a sua materialidade e esse procedimento ele vai começar agora a se desenvolver. Né? Só que ele vai se desenvolver de que forma? Uma vez que a petição inicial ela é protocolizada e, consequentemente, ela é também aqui sorteada, nós vamos ter o estabelecimento do termo de autuação da petição inicial. Eu acho que eu já comentei isso com vocês na semana anterior. E esse termo de autuação ele vai trazer todas as informações essenciais acerca desse procedimento. Quem é o autor, quem é o réu, etc, etc, etc. Sendo que nos autos físicos, né, isso é preenchido à mão, e nos autos eletrônicos isso é gerado automaticamente pelo próprio sistema do PJE, que logo depois da distribuição da petição inicial, pega as informações que foram cadastradas pela parte autora. Nesse instante, a gente vai ter o ato da sequência. E o ato da sequência, ele vai ser chamado de controle da petição inicial. E é um ato praticado pelo juízo. Na realidade, esse é o primeiro momento, por óbvio, que o juízo tem acesso à petição inicial. E por isso mesmo, esse é o primeiro momento no qual caberia ao juízo ler a petição inicial e eventuais documentos que a acompanhem. Então, a partir dessa leitura, o Poder Judiciário ele vai poder perceber se existem vícios ou não contidos no momento de estruturação da petição inicial. Então, se essa nossa petição inicial trouxer vícios, nós vamos ter que verificar se são vícios sanáveis, ou seja, vícios que comportam reparo, ou se nós estamos diante de uma categoria de vícios especiais, que são os vícios insanáveis ou irrecuperáveis. Ou seja, a petição inicial, ela tem um defeito tão grave, mas tão grave, que nesse momento, e para quem possa estar se perguntando, nossa, mas quais são esses defeitos graves? Nós vamos falar sobre eles depois, mas eles estão aqui, no artigo 330 do CPC.
Depois a gente vai analisá-los com atenção. Mas só para vocês se nortearem, então eu tenho um vício tão grave na minha petição inicial que impede a cognição jurisdicional. E se eu estou diante desse vício gravíssimo, nós vamos ter aqui o descarte do procedimento através de uma sentença sem mérito. Ou seja, essa sentença sem mérito, ela está regulada no artigo 485, depois também nós vamos conversar sobre ele, e basicamente o procedimento foi abortado. Ou seja, ele teve 3 atos: a distribuição da petição inicial, consequentemente, o protocolo e sorteio, e logo no controle o juiz corta a petição, porque percebe que é um problema. Corta a petição, encerra o processo e nós não vamos adiante. Nós não teremos aquelas 4 fases, porque esse vício insanável impede a cognição de avançar, impede a marcha do procedimento de avançar. E observe o seguinte: essa sentença está sendo proferida sem que nem o réu seja citado, porque nós não vamos nem incomodar o réu. Tamanha a gravidade. Ou seja, nós temos aqui um verdadeiro natimorto. E esse natimorto, ele vai exterminar o procedimento logo de cara. Na grande maioria das vezes, quem é o culpado por esse natimorto? O advogado autor, que fez uma petição porca, muito porca, né? E aí gerou esse problema todo. Agora, se a nossa petição inicial, ela apresenta todos os requisitos, e aí não vai ser causa de descarte, nós vamos então passar para a citação. E dentro do procedimento comum, o réu ele é citado não para apresentar defesa. O réu é citado para comparecer a uma audiência prevista no 334 para tentativa de conciliação ou mediação. Na grande maioria das vezes, é uma audiência de conciliação. Na grande maioria das vezes, é uma audiência de conciliação. E aqui, eles podem conciliar e o processo vai chegar ao fim. Por quê? Transacionaram, fizeram um acordo. Ou, se não for o caso, aí sim, nós vamos partir para o instituto da resposta do réu. Bom, entretanto, para que tudo isso se desenvolva, né, o nosso procedimento ele tem que estar tomado pela normalidade. Qual é o grande problema? Conversei com os senhores que hoje nós iríamos trabalhar um dispositivo que se encontra no artigo 313 do Código de Processo Civil. E esse artigo, que se encontra no Código, no artigo 313, ele é um procedimento, ele é uma situação, na realidade, para dizer melhor, que está ligada à suspensão do procedimento. E quando falamos sobre suspensão do procedimento, na verdade, nós estamos fazendo referência a uma situação que o professor de São Paulo, Sérgio Bermudes, costuma chamar de crise do procedimento. Ou seja, o procedimento está em uma situação emergencial que ele vai ser sobrestado, congelado, paralisado, até que esta situação causadora da crise se solucione. A partir do momento em que a solução aparece, ou que não tem solução, 2 são as possibilidades. Solucionada a crise, segue rumo ao procedimento. Se o procedimento, por outro lado, não tem como ser solucionado, descarte, do mesmo jeito dos vícios insanáveis trazidos na petição inicial. Aí, nós vamos para uma situação no artigo 485 que lida com a figura da chamada sentença
terminativa, ou também chamada de sentença em resolução do mérito. O mérito, só para voltar a TGP, é a lide, pedido autoral. O mérito é aquilo que o autor quer em juízo. De certa maneira, é o pedido, exatamente. A lide é o pedido e a resistência que, eventualmente, o réu fará para nós. Diante disso, a gente tem que lidar com o artigo 313, que vai versar sobre essa figura de suspensão do procedimento. Mais uma vez, cuidado com o título original do Código, porque ele fala em suspensão do processo. A suspensão, ela não é propriamente do processo, porque às vezes o processo ainda não virou processo. O processo ainda é mero procedimento, feita aquelas observações que nós já temos em mente nos nossos primeiro e segundo encontros. Então, resultado. Diante da suspensão procedimental, primeiro, diz o artigo 314, é proibida a prática de atos procedimentais, salvo sujeitos. Então, esse dispositivo, para garantia da suspensão, ele impede que qualquer um dos sujeitos do processo, e ele não está dizendo apenas partes, autor e réu, ele está se referindo ao juízo, ele está se referindo ao MP, está proibido de praticar atos procedimentais, enquanto perdurar o momento de crise. São vários os estados de crise, alguns mais graves, outros nem tanto, dependendo da situação. Alguns são facilmente remediáveis e outros nem tanto, como nós vamos verificar. Bom, o que acontece aqui? Uma dica. O artigo 313, ele não pode ser lido da forma, digamos, instintiva que vocês poderiam estar fazendo. Por quê? O inciso primeiro, ele tem ligação com os parágrafos, consequentemente. Então, na realidade, eu tenho que ler o caput, suspende-se o processo, inciso primeiro, e parar aqui, não ler o inciso segundo, porque o inciso segundo está lidando com outro problema, e já descer para os parágrafos primeiro e segundo. Então, aqui, eu reorganizei a forma de leitura para ficar didática e mais fácil a compreensão. E dentro desse cenário, a primeira situação de crise, e é uma situação grave de crise, nós estamos diante da morte ou da perda da capacidade de qualquer uma das partes, ou de seu representante legal, ou do seu advogado. Bom, no primeiro caso, quando a gente está lidando aqui com a morte ou a perda da capacidade, a gente precisa ter atenção. Vamos supor, por exemplo, que ocorre a morte do autor ou do réu. O parágrafo 1º estabelece, então, para nós que o juízo suspenderá o processo imediatamente. Então, logo, ele seja cientificado por alguma forma ou por uma das partes, ele vai parar o processo. Isso vai dar origem a uma figura que é um procedimento especial que aparece no 689, chamado habilitação. A habilitação é um procedimento especial que tem por objeto substituir o falecido pelos seus herdeiros ou pelo seu espólio. O procedimento de habilitação, ele é um procedimento especial, porque, então, ele não tem relação com o mérito do processo em si, ele só quer corrigir o polo ativo ou passivo do nosso procedimento. Então, eu vou tirar o morto, quer dizer, o morto já foi, eu vou tirar em sentido figurado. Quer dizer,
Eu estou retirando o morto da configuração dos autos e, a partir disso, eu estou colocando ou o espólio ou os herdeiros, dependendo da situação. Qual é o problema? Né? Muitas vezes, quando ele já suspende e os herdeiros sabem da existência do processo, o juiz basicamente aguarda eles chegarem, aguarda os herdeiros se apresentarem em juízo na qualidade de herdeiros para que o procedimento tome seu curso. Entretanto, diz o parágrafo 2º, e se não for ajuizada a habilitação? Quer dizer, nenhum dos herdeiros apareceu espontaneamente, ou, eventualmente, o inventariante, gestor do espólio, não se habilitou. O juiz, então, ele, suspendendo o processo, ele tem que observar o seguinte: se quem morreu for o réu, ele vai ordenar ao autor que proceda à intimação do espólio ou de quem for o sucessor desse falecido. E, consequentemente, fixa um prazo de, no mínimo, 2 meses e, no máximo, 6, para localizar esses herdeiros ou para localizar a existência de um inventário levado ao Poder Judiciário. Podemos ter uma descoberta, não há inventário. Então, não há inventariante, porque não há espólio. Então, ele vai poder, inclusive, propor o inventário por conta desse processo. Mas o inventário é outro processo, outro procedimento, consequentemente. E ele, localizando um dos herdeiros, ele vai, então, direcionar isso para que um dos herdeiros tome a providência e, se for o caso, promova o inventário. E se o autor não fizer isso, né, não cumprir esse prazo, não correr atrás dos herdeiros do réu, consequentemente, o juiz extinguirá o processo. Porque também ficará caracterizado uma situação do 485, chamado, então, de abandono processual. O autor abandonou. O juiz o intima e diz: olha, vai lá, cuida disso. Passa-se o tempo e o autor nada faz. Presumiremos o abandono. E, diante do abandono, o desinteresse processual. E, diante do desinteresse, a extinção sem mérito pelo 485. Agora, situação totalmente diferente é aquela na qual o autor morre. Porque o juízo não pode virar para o réu e dizer: réu, procure os herdeiros ou o espólio do autor. Por uma questão muito simples. Qual é a sanção se o réu tivesse que procurar isso? A extinção sem mérito. Mas a extinção sem mérito beneficia ele, réu. Logo, por que o réu ia fazer alguma coisa? Ia sair do lugar para procurar algo, se procurar algo necessariamente pode lhe desfavorecer. Então ele fica quieto. Para evitar, é óbvio, isso, o código transfere para o juízo a responsabilidade em buscar os herdeiros do autor. E aí o juízo ele pode, desde usar a possibilidade de ofícios, buscar em cartório para saber se ele deixou filhos, se tem ascendentes vivos, irmãos, qualquer coisa do gênero, até alguns mecanismos, como divulgação em meios de imprensa, ou formas alternativas, como, sei lá, a rádio da cidade, né? Um convênio com o padre, para que o padre faça os anúncios antes da missa, informando aqui a necessidade de fulano ou beltrano comparecer ao fórum para se habilitar em um determinado processo. E funciona. Né? Já vi experiências no interior onde isso eventualmente funciona muito bem. E diante desse cenário, né, ele vai tentar buscar os herdeiros, o espólio. Pode não conseguir? Pode. E aí ele vai ser obrigado a extinguir o processo se, no final das contas, revirarmos e chegarmos na conclusão de que, às vezes, o autor, não tem parentes, não tem herdeiros. Né? Então, não tem para quem ou para onde o processo caminhar. E aí o jeito é a extinção, realmente, né? Diante dessa
impossibilidade total de encontrar sucessores. Perfeito? Em cima disso, uma situação parecida se dá aqui com a perda da capacidade da parte. Imaginem que o autor ou réu foi interditado. O juiz vai procurar, junto ao processo de interdição, quem é o curador, e notificar o curador, para que o curador compareça em juízo, para suprir essa capacidade diminuída em razão dessa perda da capacidade das partes. Mesma coisa o representante legal, por exemplo, o representante legal de uma pessoa jurídica que é, evidentemente, interditado. Bom, ele não pode ser mais representante legal. E a pessoa jurídica não pode viver sem representante. Então, os órgãos de direção dessa pessoa jurídica terão que indicar um novo representante. Né? A situação é mais simples. A situação é mais simples. Do mesmo modo, se nós nos depararmos com o parágrafo 3º, que está falando aqui do caso de morte do advogado das partes. Qual partes? Qualquer uma, autor ou réu. Aqui a coisa é muito simples. Se o advogado morrer, ou se o advogado perder a sua capacidade de ser advogado, seja pela perda da capacidade civil, seja pela perda da sua OAB por um processo disciplinar, consequentemente, a questão aqui é mais simples. O juízo vai intimar a parte autora, o ré, que ficou sem advogado, para que em 15 dias faça um novo contrato com um novo profissional. E aí esse novo profissional, ele vai se inteirar do caso e comparecer em juízo. 15 dias o código entende que é um prazo razoável. Você pode fazer uma pesquisa de mercado e ainda dá tempo para esse advogado se atualizar, se inteirar sobre o caso. Então, é uma situação confortável, o código imagina, para que a gente faça isso. Afinal de contas, o que vai ter nesse mundo, mais do que advogado, talvez nem tanto ratos. Como já dizia um filme inglês, cujo título charmoso é O que os ratos não fazem. Bom, o que eles não fazem, os advogados podem deixar que eles fazem. E, diante disso, se uma das partes, no caso, a parte autora, não trouxer um novo advogado em 15 dias, o juiz extingue o processo, porque sem advogado ele não pode ficar. E não trazer o advogado significa também abandono. Agora, se o réu é quem está sem advogado, na realidade o juiz vai entender que ele está por conta, digamos, da sorte, não por conta própria. Não existe essa história de quem não é advogado se defender em processo no Brasil. Ele vai, como consequência, entender que o réu não vai poder praticar atos processuais, nem será intimado dos atos processuais em momento posterior. Não haverá, já adianto, nenhuma nomeação de advogado pelo Poder Judiciário para nenhuma das partes. É problema delas correr atrás do advogado, tá? E aí, consequentemente, a parte se vira. A pergunta do Janderson é boa. O advogado pode sair de um processo? Claro. Imagina, por exemplo, você pode romper o contrato com o seu cliente, né? Por N razões. Muitas vezes por inadimplência desse cliente. Você tem direito a sair do processo? Sim. Você vai notificar o cliente e notificar o processo de que houve essa saída. E aí o juiz vai aplicar esse mesmo dispositivo, Janderson. Ele vai dar ao réu ou ao autor, sei lá, que ficou sem advogado, 15 dias para contratar um novo profissional. Em hipótese nenhuma, o juiz, no processo civil, vai nomear advogado para as partes. Isso é muito comum no processo penal. O réu está sem advogado. Bom, então vamos nomear um advogado dativo. No processo civil, o juiz está cagando para o fato das partes estarem sem advogados. Então, você não quer arrumar um advogado, não? Se fode. É bem feito.
fica sem e segue o processo, consequentemente. Né? Segue o processo contra o réu, sem que então ele seja intimado dos novos atos, e se o autor sem advogado, ele vai extinguir. Ele vai extinguir o procedimento. Uma observação importante, né? Se o advogado morre, a primeira coisa que a gente, na realidade, tem que verificar é se a procuração que o cliente passa para o advogado apenas tinha como advogado aquela pessoa que faleceu. Se na procuração eu tinha outros nomes, nada disso que está no parágrafo 3º importa para a gente. Porque esse escritório, com os advogados sobreviventes, continuam com a lide. Ah, mas na realidade é porque foi uma formalidade. Nós demos a procuração para todo mundo, mas só por questões operacionais. Apenas o advogado do fulano, né, o fulano advogado, é que cuidava. Os advogados 2 e 3 não são dessa área ou não sabiam da existência do caso, porque essa sociedade é uma sociedade só para dividir despesas. Bom, foda-se deles. Eles ganharam o cliente. Eles ganharam o cliente, né? Então, consequentemente, eles vão ter que se virar. Ou, como o Janderson observou em cima, nós vamos rescindir o contrato porque não tem ninguém especialista nessa área. Né? Mas, bom, o problema é dele. Janderson, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Ter um advogado reserva, hoje em dia, tem se tornado muito comum. Por exemplo, né, quando nós fazemos no escritório uma procuração para os advogados do meu escritório, eu coloco todo mundo. Então, eles são meu step. Se eu morrer, aliás, não é se, é quando, né? Quando eu morrer, eles me substituem, consequentemente. Né? Isso é simples. Essa é a ideia de advogado step, de advogado reserva. Lá na procuração tem um monte de gente. E aí eu morri, passo para outro. E aí, se o escritório vai manter ou não vai manter o cliente, são outros 500, consequentemente. Né? São outros 500, consequentemente. Mas o que define é o que está na procuração. Janderson, talvez aquele modelo de, de advogado, né, que advogava sozinho, ele vai ser extinto. Esse advogado não dá mais conta de lidar do direito, ele não dá mais conta de atuar. Né? Ainda existe, mas isso é uma espécie de extinção. Eu acho que fatalmente é só uma questão de tempo para a gente perceber que esse sujeito não vai sobreviver. Os escritórios de advocacia estão se transformando em verdadeiras empresas e devem se profissionalizar realmente, até por uma questão de realmente especialização. Né? Ele tem que se especializar. E aí não tem jeito. Em razão dessa especialização, você vai afunilando a estrutura e funciona. Né? Mas o tal do sujeito que a gente ainda vê muito em cidade de interior, aqui em Contagem eu ainda vejo, né? Passo todo dia do lado do lugar que o sujeito tem lá. Advogado criminal de família, consumidor do trabalho, desencravo unha e trago o amor em 5 dias. Pô, não dá para sobreviver assim, não. Isso é a síndrome do pato. O cara quer fazer igual o pato. Mas o grande problema é que o pato, capaz de nadar, voar, né, produzir ruído e andar, mas ele não voa como gavião, ele não canta como um canário, ele não corre como um avestruz, ele faz tudo mal. Ele faz tudo mal. E, infelizmente, tem muito advogado pato, né, solto por aí. Tem advogado pato, professor pato, ou cambada de estrutura esquisita, que é a quantidade de pato que está solto no mercado, em todo o mercado, diga de passagem. Enfim, mas esse modelo ele vai acabar. Né? Se o advogado não aprender gestão, ele vai acabar, fatalmente.
Ele vai acabar. Pensando um pouco nisso, né, incomodado, eu diria, com isso, inclusive, eu comecei a lançar um projeto acerca dessa importância da gestão para o advogado. O advogado não é treinado para ser gestor, né? Isso é triste, se você for pensar. Como se eu não tivesse mais serviço nessa vida, como se eu não trabalhasse 16 horas por dia, e sim, 16 horas por dia, né? Quer dizer, começo a trabalhar às 7 horas da manhã e vou até 11, 12, meia-noite, consequentemente. Eu inventei essa história de um canal no Telegram, e esse link é só uma chamada, né, para ele com esse propósito, né, lidar aqui com a ideia da gestão, né, tentar ensinar o advogado algumas noções de administração de escritório, porque vocês não saem daqui sabendo administrar. Né? Isso é uma coisa triste. Vocês não saem sabendo administrar. E a grande maioria quebra logo nos 3, 4 primeiros anos porque não sabe administrar um escritório. E algumas noções básicas, elas são fundamentais. Né? Eu tinha um projeto que, em razão de uma série de mudanças nos horários que a PUC me empurrou, eu acabei deixando esse projeto um pouco de lado, né? Onde eu estava trabalhando com a professora Juliana Piscinin, que é especialista em gestão de escritórios. E aí recomendo também conhecer o trabalho da professora, porque é interessante, né? A forma como ela lida, ensina a questão de gestão, vale a pena. Bom, o Daniel fez uma observação, né, que o cliente também pode dispensar o advogado. Sim. E aí a mesma questão. Se o advogado tiver o seu contrato rescindido pelo seu cliente, o seu cliente tem 15 dias para arrumar um novo advogado. Se não, azar do cliente. Né? Então ele tem que correr atrás disso para poder a coisa desenvolver. Não, Daniel, o processo tem o nome de todos os advogados daquela parte, a não ser que você não requeira a inclusão do nome de todo mundo. Né? Mesmo eletrônico ou, eventualmente, o processo físico, ele vai ter o nome de todos. E aí é fácil. Né? Tá lá. Você entra no PJE, tem uma aba com o nome dos advogados. E aí fica fácil saber. Tem mistério. Perfeito? Bom, vamos adiante. Esse dispositivo do inciso segundo, ele merece uma atenção muito grande de vocês, porque possivelmente eu vou falar uma coisa que vocês ainda não ouviram, né? E que, de certo modo, me obriga a voltar na teoria geral do processo, porque possivelmente essa ideia não foi apresentada para vocês ainda. Eu vou buscar aqui, na realidade, um outro slide para eu poder apresentar para vocês essa ideia e conversar com vocês um pouco sobre isso. E o que significa, na realidade, né? O que pode ser considerado como uma das normas mais
ousadas do CPC 2015 é o artigo 190 do Código de Processo Civil. E aí eu vou trazer ele aqui, por conta de uma palestra mais antiga que eu passei, que é a seguinte ideia, né? Quando a teoria do processo ela imagina o chamado gerenciamento do processo, ou seja, o controle dos atos do procedimento e a definição desses atos procedimentais e o ritmo desses atos procedimentais, existem dois modelos no mundo, só dois modelos. Um modelo que é um modelo clássico, que, de certa maneira, era desenvolvido no resto do mundo até a década de 80, e um modelo que, a partir da década de 80, torna-se concorrentes ou até substitui no resto do mundo, menos no Brasil, né? Quer dizer, esse modelo ele começa a surgir mais ou menos em 1983 na Itália, na França, e o Brasil só vai importar esse modelo em 2015. Porque o Brasil não tem pressa. O Brasil não tem pressa, né? O Brasil gosta de coisa velha. O Brasil gosta de tecnologia processual velha. Esse primeiro modelo ele vai ser denominado como o modelo do case management. A ideia é simples. Nós vamos entregar para o juiz todas as escolhas do processo e todo o ritmo do processo. E as partes simplesmente são consumidoras, vão cruzar os braços e ficar olhando e esperando o juiz intimá-las, esperando o juiz provocá-las, porque senão elas ficam paradas olhando. É super cômodo, porque você fica coçando o saco enquanto o magistrado não te enche. O grande problema é que a gente sabe que o gerenciamento pelo magistrado é um gerenciamento lento, travado, que faz com que os procedimentos tenham um tempo de duração de mais de 2 anos, 3 anos, em termos de Brasil, como consequência. E nesse modelo de gerenciamento, o juiz tem todas as escolhas. E aí é muito fácil, né? Aliás, para a gente dizer, o procedimento é uma bosta, o juiz é ruim, ou alguma coisa, se você entrega todo o abacaxi para o magistrado, e basicamente você fica à distância olhando o navio naufragar. A partir de 1980, na França, surge um modelo, que é o modelo da negociação processual. E esse modelo ele é baseado na ideia do regramento da vontade das partes. Ou seja, as partes ganham a possibilidade de, por meio de um acordo comum, customizarem o processo, tunarem o processo, para usar uma expressão popular, adequar o processo às necessidades reais de cada caso concreto. E aí, quem vai gerir o processo não é o juiz, são as partes, em comum acordo. Eu vou ter um mecanismo de gestão processual compartilhado por todos os sujeitos do processo. Óbvio, a responsabilidade deixa de ser, então, apenas do magistrado. Incumbe, consequentemente, a cada um que participa desse evento. E isso se dá, no resto do mundo, por uma questão muito lógica, né? O sistema, já dizia Mauro Capelletti, em 1973, ele tem que ter procedimentos especializados de acordo com as complexidades. E aí eu tenho causas mais ou menos complexas. E no caso brasileiro, né, enquanto, por exemplo, no caso inglês, eu tenho 3 trilhos, digamos assim, ou tracks, 3 procedimentos de acordo com o fato da causa ser mais, menos ou de complexidade mediana, e isso impacta tempo de tramitação, isso impacta tempo de duração do processo.
O Brasil adotou um critério muito doido, que é um critério que já pré-estabelece esse procedimento, essa track, de acordo com o valor da causa. E o valor da causa é um valor relativamente baixo, 40 salários mínimos. 40 salários mínimos até causa fácil. 40 salários mínimos e 1 centavo, causa complexa. Me desculpem, mas é um nível de raciocínio bovino. Quando o ordenamento jurídico age dessa maneira e cria, então, 2 procedimentos. O ordinário, que nós estamos estudando, e o sumaríssimo dos juizados especiais. Ponto. Eu não tenho figuras intermediárias, eu não tenho outras alternativas dentro desse sistema. Muito curto, muito grande. É tão ridículo que é como se você imaginasse que você vai numa loja de roupa ou de calçado e de duas uma. Ou você vai comprar um calçado que te aperta o pé, ou você vai comprar um calçado que, consequentemente, é muito maior do que o seu pé. E não tem outra opção. Né? Ou tem aqui 35 ou 45. Como é que é isso, gente? É um negócio ridículo, se você for imaginar. É um negócio ridículo em termos de engenharia processual. Se a gente explica isso para um estrangeiro, e acreditem, frequentemente eu tento fazer isso, eles ficam olhando para a gente com cara de riso. Né? Nós somos motivo de riso no cenário internacional, porque em algumas coisas nós somos realmente de uma inteligência bovina, simiesca. Mas aí é aquele problema. Será que é burrice ou é safadeza? Como diria JJ Calmon de Passos. Né? E isso seria complicado. Então, olha só, Hendro, que coisa interessante. O Código de 2015 ele vai corrigir essa anomalia. Porque então, se eu começar no regime grande, no regime largo, eu vou poder usar desse gerenciamento negociado para acertar, digamos assim, sob medida, ao meu caso. E aí são as partes que têm a capacidade de definir os instrumentos processuais que elas estão ou não dispostas a utilizar. E a partir desse momento que elas estão ou não dispostas a utilizar, adequar a uma determinada realidade que deve ser enfrentada para a cadeia do procedimento. Né? O grande problema é que a gente costuma deixar tudo na mão do Poder Judiciário. Né? E aí também é aquele problema. Se eu deixo tudo confortavelmente na mão do outro, eu não tenho muito como reclamar das coisas saírem de forma que eu não estou satisfeito, digamos assim. Né? Mas parece que isso não é o que incomoda os brasileiros de uma maneira geral. Né? Parece que isso não é. E infelizmente, né, isso é a realidade que a gente tem que lidar. Isso é a realidade que a gente tem que lidar, consequentemente. Eu vou explicar um pouco sobre como vai funcionar isso daqui a pouquinho. O que acontece aqui? Né? Hendrik, eu diria que é o seguinte, eu posso ter uma loja, né, digamos assim, de paletós, que eventualmente trabalha com paletós gigantes, mas eles fazem o corte sob medida. Nada como um terno de alfaiataria, diga-se de passagem, que foi feito para você, com as suas características. Se a gente vai comprar um terno em loja, ele é padrão. Né? Mas nós não somos seres padrões. O tamanho do meu braço ou do meu tronco é diferente do de vários de vocês. Então, às vezes, o que serve bem em mim não serve em cada um. E aí, a ideia seria, vamos fazer um processo de alfaiataria, consequentemente. Né? Vamos fazer um processo de alfaiataria. Janderson, você está falando uma coisa, né, acerca de uma gestão de qualidade. Realmente isso não funcionou, tá? E não vai funcionar.
na realidade, porque o Poder Judiciário ele tem sérios problemas. Sérios, sérios. E começa no fato de que a última coisa que o juiz quer, isso é geral, raríssimas exceções, é trabalhar. Porque ele acha que porque ele passou em um concurso, que ele considera ser um concurso dificílimo, ele agora tem que ser endeusado e sustentado. Ele não quer trabalhar. É possível fazê-lo trabalhar? É. Né? Eu tenho um aluno que. Deixa eu ver se eu acho uma notícia, né, que apareceu dele, que foi muito legal. Quer dizer, ele implantou uma. A partir da tese da dissertação de mestrado dele, uh, ele implantou um projeto de funcionamento das coisas, né, de modernização das coisas na vara onde ele era juiz e funcionou. Né? O grande problema é que funcionou. Ou seja, ele limpou a vara e ele tornou a vara altamente produtiva. Mas qual foi o problema? O colega da outra vara da cidade começou a sabotar ele. Porque como ele estava trabalhando demais e trabalhando bem, estava ficando feio que o outro estava destoando dele. Né? E ele teve que ser desacelerado pelo próprio tribunal, consequentemente. Mas a única coisa que ele fez foi seguir a lei. A única coisa que ele fez foi seguir a lei. Tá? Porque, no fim, o juiz não quer trabalhar. O juiz não quer ter trabalho, o juiz não quer correr atrás, o juiz não quer produzir. Ele está cagando, porque ele acha que ele é a nova nobreza francesa. E aí, infelizmente, talvez a única solução seja a solução dada pelos franceses revolucionários, guilhotina. Né? Não há outra opção contra essa preguiça. O interessante, voltando ao nosso tema, né, é que esse sistema de, de gerenciamento processual, apesar dele começar propriamente na França, ele é teorizado em momentos anteriores na Alemanha, na Itália e depois na França, e testado para começar a funcionar. Né? E, por incrível que pareça, nós temos ainda autores no Brasil que são contrários a esse gerenciamento democrático do processo, o que às vezes revela um certo viés não democrático por parte do pensador. Né? Então, nós temos, sim, determinados juristas que não admitem essa história de negócios processuais, de gerenciamento comparticipativo, que o processo é do juiz e quem manda é o juiz e foda-se, consequentemente. Isso é muito sério, né? Porque eles não estão no paradigma democrático. Bom, o que acontece aqui? A ideia básica é que esse gerenciamento processual ele pode se dar em um momento anterior ao próprio processo, anterior ao próprio conflito, através de um contrato. De um contrato sobre como nós queremos que o nosso processo será no futuro. E de um contrato que, por exemplo, ele está acontecendo antes do litígio explodir, ou seja, as partes estão ali. Imagina, por exemplo, uma situação como um contrato de sociedade, como um contrato de casamento, no pacto pré-nupcial, como, por exemplo, um contrato de aluguel, uma compra e venda de alguma coisa, a prestação de um serviço, por exemplo, médico, onde, consequentemente, nós já estabelecemos aqui, antes do litígio explodir, como será o processo para o nosso caso. E aí ele vai ter a nossa cara. Nesse momento em que nós estamos fazendo o contrato, nós estamos de bom humor,
Então, nós vamos estabelecer as cláusulas. E depois, dentro do processo, nós podemos parar a qualquer momento e autor e réu negociarem os rumos do processo, novamente, fazendo essa adaptação de acordo com a necessidade. E o que é interessante nisso é que o juiz não apita, não interessa. Ele vai aceitar e vai se submeter às regras que as partes estabeleceram. Desde que toda negociação processual tenha dois vetores hermenêuticos fundamentais: tornar o processo mais rápido, tornar o processo mais barato. É para isso que ele serve. Se as escolhas das partes conduzem a um processo mais célere e menos oneroso, então, ok, isso é problema das partes estabelecerem. Ou em um documento contratual, o próprio contrato de direito material estabelecendo cláusulas de negociação, como, por exemplo, deixa eu achar aqui. Esse contrato, né? Acredito que vocês estão vendo. Esse contrato, né? Ele é um contrato de serviço médicos estético, tá? Mas qual é o ponto? Ele tem cláusulas contratuais. Desculpa, ele tem cláusulas processuais. Se estourar um litígio, nós já vamos definir como será a fase instrutória, nós já vamos definir quais provas podem ou não podem ser produzidas, e nós já vamos definir, inclusive, que só haverá recurso se o valor da condenação para alguma das partes for superior a 30 mil reais. Senão, não. Senão, não. Acabou. Morre ali, no primeiro grau. As partes estão estabelecendo como isso vai se dar. As partes estão negociando para a gente entender como isso vai se dar. E isso é um negócio muito bacana. Né? Isso é um negócio muito bacana. Melhorou, Fernanda? Desculpa. Então, eu já estou dizendo, só vai ser possível a prova documental, ponto. Não vai ter perícia no nosso processo, não vai ter testemunha no nosso processo, etc. Nós definimos a regra do jogo. Isso vai fazer com que o processo seja mais rápido. Nós vamos estabelecer aqui que recurso só superior a 30 mil reais. Senão não tem recurso. Se não tem recurso. Eu estou adaptando do jeito que eu quero o meu processo. E isso é muito interessante. Porque isso pode resultar em uma aceleração lá na frente. Aqui, por exemplo, se eu renuncio a um recurso, o processo acaba mais rápido. Eu posso fazer isso, né? Exatamente numa fase pré-processual. Não há conflito. Ou seja, os sujeitos assinaram, os sujeitos concordaram. Né? Olha que coisa boa, coisa fácil. Eu já concordei. Não há problema. Agora, isso impede que no meio do processo eu faça uso desse mecanismo como forma de reequalizar o nosso processo? Não. Também não. Também não. Basta a vontade das partes. Engana-se aqueles que acham que o réu sempre quer que o processo termine mais tarde. Muitas vezes não. Muitas vezes o réu só quer que o processo termine. Ele já sabe qual é o final. Essa palestra, salvo engano, essa mesmo, eu dei esse curso, eu fiz essa conferência pela primeira vez num evento
em que eu tinha, não juristas, mas empresários dentro da Fiesp, ou seja, da Federação da Indústria de São Paulo. Os principais empresários do país estavam lá. E aí, na realidade, o que eu falei com eles? Eu falei com eles o seguinte, gente, quanto custa um processo para vocês? Vocês vão dizer, cada processo que eu tenho que enfrentar, ele custa, né, só o custo do processo, eu não digo da decisão, o custo de manutenção. Que esse processo me custa 20 mil. Vamos imaginar assim, um processo de GESP, por exemplo, me custa 10 mil, ou, sei lá, me custa 15 mil, porque eu tenho que contratar o escritório vai trabalhar, o escritório vai fazer isso, e aí vem não sei o quê, e aí vem não sei o quê e tal. Beleza. Eu falei com eles, eu falei, vocês têm quantos processos? Olha, tem empresas que têm centenas, milhares de processos. Companhias telefônicas, bancos. Falei, imagina se vocês pudessem diminuir, a partir de uma negociação pré-processual, antes que o processo exista. Você faz um contrato com o seu consumidor e modifica a estrutura de futuro processo, reduzindo em 20% esse custo. É muita coisa. É muito dinheiro poupado para uma empresa que vai poder pegar esses 20% no momento de crise e, por exemplo, se alimentar, se retroalimentar. E aí foi interessante, porque pela primeira vez, quando eu falava isso para um auditório de juristas, eles olhavam e falavam assim, isso não vai pegar. Quando eu expliquei para eles que isso estava no Código Novo, para os empresários, na mesma hora, os empresários anotaram, falaram assim, opa, vou levar isso para o meu departamento jurídico, porque eles precisam saber disso. Isso pode mudar muita coisa dentro do dia a dia da minha empresa. Isso pode baratear muita coisa. Sem falar que pensem o seguinte, se eu sou capaz de diminuir o custo em 20% com a operacionalização de processos, por exemplo, eu posso repassar esse 20% para o meu preço. Eu vou ter um produto no mercado custando 20% a menos que o concorrente. Eu tenho grande chance de prosperar nesse mercado. Porque aí eu posso dar desconto. Meu custo abaixou, eu posso dar desconto. Eu posso diminuir as taxas de juros, por exemplo, para uma instituição financeira, e soltar crédito para o consumidor. Eu fico competitivo dentro do mercado de crise, por exemplo. Mas muita gente ainda não presta atenção nisso. Muita gente ainda acha que isso não vai pegar. Gente, isso já pegou, isso já está aqui. Por exemplo, isso já está aqui. Isso pode existir em várias coisas, inclusive no casamento, por exemplo. Um casal pode estabelecer pré-núpcias como vai ser o divórcio. Isso é interessantíssimo, se vocês pensarem. Né? Isso é interessantíssimo. Dentro desse cenário, consequentemente, o Poder Judiciário não vai criar problemas. O Código de 73 já tinha normas sobre negociações, mas de maneira muito mais limitada que o Código de 2015. E aí o Código de 2015 tem 2 artigos interessantíssimos. O primeiro é o artigo 190. E esse artigo, então, diz para nós, e ao longo do nosso semestre, eu vou bater e voltar nesse 190 diversas vezes, né, para ver se isso martela na cabeça de vocês, meus queridos. O artigo 190, então, diz, versando sobre direitos que admitem autocomposição, ou seja, versando sobre direitos de natureza pecuniária, que eu posso transacionar, é lícito, ou seja, é direito das partes, desde que sejam capazes
capacidade civil, estipular mudanças no procedimento para ajustá-los aos limites da sua causa. E com isso, mudar a partir de convenções, ônus de prova, poderes, faculdades, deveres, antes do processo existir ou durante o processo. Ponto. E o juiz só pode alegar nulidade ou abusividade se uma dessas normas for desobedecida. O direito não é disponível, a parte não é capaz. Ou que, em razão de alguma situação, ela se encontra em uma vulnerabilidade extrema. Ela não estava em condições intelectuais, cognitivas, de fazer a escolha que ela fez acerca desse procedimento, basicamente. Caso contrário, o juiz tem que aceitar como o procedimento vai ser. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Quando isso é levado, você consegue procedimentalizar e acelerar procedimentos. E o 191 é ainda mais fantástico. Ele permite que as partes criem um calendário da prática dos atos processuais. Então, eles vão definir mudanças de prazo, por exemplo. Ao invés do réu ter 15 dias para se defender, nós vamos estabelecer que ele tem 5. Ao invés de eu estabelecer que o recurso tem 15 dias para ser proposto, nós vamos reduzir para 2. E nós vamos fixar calendário. Dia tal, o réu tem que apresentar defesa. Dia tal, o autor faz a réplica. Dia tal, o juiz chama para audiência. Dia tal, vai ser produzida tal prova. Dia tal tem sentença. Pronto, acabou o processo. Se você fizer esse calendário. E esse calendário vincula, ou seja, ele é obrigatório, tanto para as partes quanto para o juiz. E o juiz não pode se negar a cumprir o calendário. O máximo que o juiz pode fazer é tentar negociar o calendário. Dizendo, olha, vocês estão me apresentando um calendário, dizendo que eu tenho que fazer uma audiência para ouvir testemunhas nesse dia. Nesse dia eu já tenho outra audiência. Que veio primeiro, chegou primeiro, foi marcada primeiro, com C de fila. Então eu não posso ouvir essas testemunhas nesse dia. Já tem uma audiência marcada, que veio primeiro, então eu tenho que dar preferência para ela. Ah, então tá, mas você pode pôr um dia antes ou um dia depois? Tá. A pauta tá aberta. Um dia antes ou um dia depois eu posso. E aí ele vai ter que pôr. Ele não pode dizer, não, eu não vou fazer conforme o calendário. Ele tem que dar as datas para fazer o calendário. E se ele se recusar, você recorre e o tribunal acima dele marca o calendário com base na agenda pública disponível por ele. E ele vai ter que cumprir sob pena de multa. Sob pena de multa. Que aí é o ponto legal. Você vai atingir o bolso do juiz se ele não cumprir o calendário. A parte que não cumprir, consequentemente, a negociação processual, ela será considerada como litigante de má-fé. E no direito processual, quem está de má-fé pode ser multado com uma multa de até 10% do valor econômico do pedido. Cada vez. Então, imagina um caso de 100 mil, 500 mil, e o juiz é quem está descumprindo o calendário e ele toma uma multa de 10%. Ah, vocês podem ter certeza que ele fica esperto, rapidinho. Mas ele não pode se negar a cumprir o calendário. E aí ele vai ter que se adequar a esse calendário. E isso é muito interessante, que por meio desse calendário você organiza todos os processos da vara se todos se calendarizarem. E a coisa funciona assim, ó. Foi o que esse meu aluno fez, o João. Ele consertou a vara. E ele era juiz de Manga, e Manga sempre foi motivo de chacota, e a vara dele de Manga ficou arrumada. A outra do colega é uma zona, mas a dele ficou arrumada, porque ele seguiu o livro de regras. Ele seguiu o CPC. Ele usou e estimulou que as partes fizessem isso. E deu muito certo. E deu muito certo. E ele foi promovido com rapidez, consequentemente.
E diante desse cenário, né, então os nossos limites são o quê? A incapacidade, a ilicitude ou impossibilidade material de cumprir determinado objeto, né, e, consequentemente, o intuito de não fraudar. Boa-fé, no sentido da boa-fé objetiva, inclusive. O que eu ganho ao negociar? Aceleração e redução de custo. E eu tenho um trâmite adequado, porque eu dimensiono de acordo com as necessidades que eu tenho. E aí eu tenho várias situações que eu posso, consequentemente, estruturar dentro do meu processo. Né? Eu posso, recorrentemente, estruturar essa discussão no meu processo. Então, senhores, isso é um negócio muito legal. Mas tem muita gente que nunca ouviu falar disso. Né? Nunca ouviu falar. E eu posso incluir nas cláusulas contratuais negócios processuais. E eu posso fazer, inclusive, negócios processuais coletivos, institucionais, como estamos fazendo com relação à pandemia. Né? A OAB chamou o Tribunal de Justiça para fazer um protocolo institucional para, através desse protocolo institucional, organizar como as audiências remotas, como as coisas vão funcionar. Né? Quem tiver mais curiosidade, tá aí esse material. Sobre protocolos institucionais, inclusive, foi a fala de quinta passada no Congresso da PUC Minas, do mestrado e doutorado da PUC Minas minha. Né? Eu estava exatamente apresentando como nós podemos fazer protocolos institucionais para lidar com inteligência artificial no processo. Aqui, para lidar com o problema da Covid no Poder Judiciário. Né? Esse documento, esse protocolo, ele está pronto. Só falta o presidente do tribunal assinar. A OAB levou. Né? Estamos terminando as negociações para poder fazer o judiciário funcionar verdadeiramente no meio da pandemia. Então, assim, tem solução? Tem solução. Muita. Mas precisa de tecnologia, precisa de inteligência para a gente fazer isso funcionar. Então, voltando para a nossa vaca fria, que é o 313. As partes podem convencionar uma suspensão do processo. E por isso que eu gastei bastante tempo falando do 190 a 191. Essa convenção processual, ela tem natureza de negociação processual. E por isso, esse dispositivo ele só pode ser aplicado nos casos em que está autorizado o artigo 190. Então, nos casos do artigo 190, por meio dessa convenção entre as partes, se as partes forem capazes e o objeto do processo tiver natureza econômica, as partes podem fazer uma única petição em conjunto para o juiz, dizendo o seguinte: Excelência, queremos suspender esse processo. E o Código dá a elas o direito de suspender por até 6 meses. Elas não precisam dizer por quê. E o juiz também não vai perguntar, é claro. Então, esse documento vai ter uma página com a assinatura do autor e do réu, né, através dos seus advogados, dizendo que queremos a suspensão do processo. Podemos requerer a suspensão por 1 dia, 2 dias, 10 dias, 2 meses, 3 meses, até 6 meses. Ponto. Se essa petição comum não falar o prazo, vamos presumir o prazo maior, de 6 meses. Mas eu posso estabelecer, com o meu adversário, um prazo menor, se eu quiser. Mas por que as partes convencionariam essa suspensão? Por exemplo, para fazer um acordo. Hoje, à tarde, eu tive uma reunião com um inventário, um sujeito todo de rico, na região do Barreiro, quando ele morreu, deixou uma porrada de bens, mas também deixou uma porrada de filho, né? E a gente fez uma grande reunião remota com esses filhos. Para dizer, olha, vamos fazer um acordo? Né? Vamos tentar matar o inventário
A partir de um acordo, esses são os bens, e vamos ver como é que a gente consegue dividir isso de forma interessante para vocês. E aí a gente sugeriu ao juiz, falou, olha, segura o inventário. Você vai paralisar o inventário 2 meses para a gente tentar negociar um possível acordo. Porque, inclusive, se esse acordo não sair, eu já falei para os herdeiros que estão com outros advogados que eles não vão ver esse inventário acabar. De pirraça, eu vou fazer ele durar 20 anos. De pirraça. Então ninguém nunca vai pôr a mão em dinheiro nenhum. Vai ficar tudo bloqueado, vai ficar tudo travado. Consequentemente, só de pirraça. Eu falei, então vamos fazer um acordo. Vocês podem escolher. E aí a gente fez a paralisação para tentar negociar. E aí aquela coisa mesmo. Você vai barganhando, puxa aqui, acerta ali e vai chegando em algum denominador comum. Então, nos casos em que é possível aplicar o 190, as partes podem requerer essa suspensão. E aí isso se transforma no direito subjetivo delas. Elas não precisam dizer, queremos suspender para fazer acordo. Ou então simplesmente dizer, excelência, queremos suspender, vamos tirar férias. Vai todo mundo para a praia. E daqui a 2 meses a gente volta e se preocupa com esse processo. Isso é possível? Isso é possível, isso não é problema nenhum. Isso é um direito das partes, desde que elas sejam capazes. E o juiz não pode dizer, não vou suspender. Não, você vai suspender. Você tem que suspender. Você é obrigado a suspender. Ou você vai ser punido. Ponto. É a questão. No começo do Código de 2015, tinha muito juiz pagando para ver. Depois que eles começaram a ser punidos, eles viram que realmente o negócio não é interessante, então eles começaram a afinar. Por isso que juiz tem tanto ódio do CPC 2015. Porque a gente avacalhou, a gente quebrou essa hegemonia que eles tinham no modelo do case management. Então, a gente vai acertando e apertando ele, falando assim, vai fazer assim. Outra situação, aqui interessante. O inciso terceiro. O processo é suspenso quando ocorrer a arguição de impedimento ou de suspeição. Bom, vamos de novo nas aulas de TGP, meus queridos. O impedimento e a suspeição, e suspeição de suspeito, não é suspensão. Pelo amor de Deus, cansei de, eventualmente, estar dando aula e ter sempre um aluno virando e falando assim, pessoal, você escreveu no quadro errado, não é suspeição, é suspensão. Não, é suspeição mesmo, porque vem de suspeito. Mas, bom, o que acontece aqui? Isso é baseado, vou abrir o CPC, isso é baseado nas definições sobre imparcialidade do julgador. E eu tenho 2 formas de definir a quebra da imparcialidade. A primeira é o artigo 144 e a segunda é o artigo 145. O 144 fala do impedimento, e o impedimento é uma situação objetiva, é uma presunção absoluta de quebra da parcialidade do magistrado, se algum desses 9 casos vierem a acontecer. Basicamente, eu estou falando o quê aqui? Situações objetivas provadas documentalmente. Provadas documentalmente, em que há aqui, por exemplo, um parente do juiz, no processo, como autor ou réu, ou um parente do juiz é advogado de uma das partes, ou é membro do Ministério Público, O juiz é funcionário, professor de uma instituição de ensino que é parte no processo. O juiz foi, inclusive, ouvido como testemunha, ele era promotor antes de ser juiz e atuou naquele mesmo caso. Ou seja, ele teve contato de modo a quebrar a sua imparcialidade. E aí eu estou diante da figura do impedimento. Na suspeição, a coisa é um pouco diferente. Na suspeição, eu tenho aqui matérias de natureza mais subjetivas.
onde eu não consigo fazer uso de uma prova documental. Eu não tenho uma certidão de nascimento, de casamento, a carteira de trabalho ou alguma coisa do gênero. Eu vou usar, muitas vezes, de prova testemunhal. Posso até ter prova documental, mas aí são outros 500. E, no fim, é a questão dele ser amigo, inimigo de uma das partes ou dos advogados. É o fato dele ter recebido presentes de uma das partes, consequentemente. É o fato de uma das partes ser credora ou devedora dele. E, no fim das contas, é a regra geral. Ele tem algum interesse. Por alguma razão, ele tem algum interesse de que a parte ganhe ou que a parte perca no processo. Né? Ele tem interesse em favorecer ou desfavorecer um determinado advogado. E aí o código diz, não, pera, se uma das partes alegar que o juiz é impedido, é suspeito, para o processo. Porque não tem como o processo seguir diante dessa acusação. Isso é uma acusação grave. Isso é uma acusação grave. Então, para o processo. E vamos definir se ele é ou não imparcial. Se chegarmos na conclusão de que não houve quebra da imparcialidade, esse juiz continua no processo. Se chegarmos na conclusão que houve quebra, então esse juiz vai ser substituído. Então ele vai ser substituído. Não é que ele saiu da vara, ele saiu do caso. Ele continua julgando todos os outros processos, menos esse caso, que esse caso vai ter um substituto legal. Mas qual é o problema? O procedimento do impedimento e da suspeição é curto, é rápido, e mais, tem prazo para ele ser requerido. Né? Então, o código vai dizer para nós que se, né, nós descobrirmos a situação de impedimento ou de suspeição, você tem 15 dias para propor um incidente. Você tem 15 dias para arguir isso nos autos. Você não pode ficar guardando. Eu descobri que o juiz é assim, vou ficar parado esperando ver o que vai dar. Se o processo estiver ruim para mim, aí eu vou trazer essa informação. Não. Passou os 15 dias, preclusão temporal, como nós estudamos ontem. Não posso falar. Então, eu tenho que descobrir, eu tenho que mapear, eu tenho que estudar quem é o juiz. Né? Eu tenho que usar de mecanismos para descobrir quem é o juiz, consequentemente. E verificar isso tudo. O advogado tem que fazer o dever de casa. E aqui o procedimento é muito simples. Eu vou provar, fazer uma petição documentada de que houve quebra da imparcialidade e nós vamos ouvir o juiz. O juiz tem duas opções. Assumir que realmente houve quebra da imparcialidade e sair do processo, ou negar. E aí isso vai ser decidido no tribunal. Só que se o tribunal decidir que realmente o juiz era parcial e não assumiu, o juiz vai tomar a catracada, porque ele vai responder por um processo administrativo e até ele pode responder por um processo penal, por prevaricação ou por corrupção. Então é um negócio complicado. Se realmente o juiz pagar para ver, isso pode afetá-lo, porque ele pode, por exemplo, ser preso e, com isso, perder o cargo. Né? Ele pode tomar um processo disciplinar e tomar suspensão ou até ser expulso da magistratura. Então, ele tem que pensar como é que isso vai funcionar. O ponto é, o código vai estabelecer, então, que não dá para o processo seguir, se nós não temos tranquilidade e segurança de que ele é imparcial. Né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. O inciso 4º também precisa de um comentário e de um reparo. Apesar do inciso 4º falar de que o procedimento ele vai ser suspenso se houver a admissão de um incidente de resolução de demandas repetitivas, na realidade eu tenho que ler esse inciso 4º de uma forma muito mais ampla. Muito mais ampla. Na realidade, o inciso 4º ele está fazendo referência ao
artigo 927 do Código de Processo Civil, que é o artigo que fala sobre precedentes na realidade. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele está aqui, ó. Ele é só um dos vários mecanismos de criação de precedentes. Em todos esses mecanismos de criação de precedentes, eu tenho a suspensão de todos os processos semelhantes que estão em curso. Então, toda vez que o tribunal ele vai julgar uma situação que envolve aqui um possível precedente, vai acontecer o seguinte: né? Ele vai ter que dar uma decisão, como, por exemplo, essa decisão aqui. Cadê? Determinar a suspensão de todos os processos, nesse caso, como é o TJMG, em Minas, tanto no tribunal quanto no primeiro grau, que discutam esta questão, esta tese, a interpretação do artigo 1003, parágrafo 6º do CPC. Ponto. Há uma ordem do desembargador responsável pelo julgamento do IRDR de paralisação, de afetação. Então, na realidade, esse inciso aqui, o 4, ele tinha que ser da seguinte forma, né, que suspende-se todos os processos que possam discutir a mesma matéria, precedente, não. Então, apesar do inciso 4 falar em IRDR, na realidade é qualquer um, né, que pode gerar um precedente, uma ADI, uma ADC, uma DPF, um IRDR, um IAC, um recurso especial, um recurso extraordinário, repetitivo, congela tudo. E congela tudo pelo prazo de 1 ano. E esse mecanismo de precedente tem que ser criado. Por quê? O CPC 2015 trouxe um sistema de precedentes para o Brasil. Existe no Brasil um sistema de precedentes. Não é um sistema de precedentes como o sistema de precedentes do common law. É baseado em outra coisa. É baseado em outra coisa. E, pelo amor de Deus, ninguém vai falar para mim que o sistema de common law é baseado em costumes. Porque tem que ser muito retardado e muito jumento para repetir isso, porque não é verdade. Né? Mas eu li num livro de ED, porque a bosta do livro de ED está errado. Né? E isso é muito sério. O brasileiro comenta uma coisa que ele não entendeu e não viu, e isso vira uma mentira sendo repetida 500 mil vezes. Né? Então, não é assim que a coisa funciona, não. Não é assim que a coisa funciona, não. Então, toda vez que eu estiver diante da possibilidade de gerar um precedente, eu vou ter aqui que paralisar todos os processos e, inclusive, aquele que é, digamos, o processo mãe para a geração do precedente, o chamado processo, o procedimento modelo que vai dar origem à decisão que remete-se ao precedente. E isso é importante. Porque, infelizmente, as pessoas não entendem de precedente e falam tanta coisa. Dizer, eu estudo sobre precedente desde 2000. Aliás, o meu TCC foi sobre precedentes. Né? O meu TCC na graduação, em 2002, eu já estudava sobre precedentes, eu já escrevia sobre precedentes.
E a gente tem que ouvir tanta gente falar tanta asneira sobre precedentes que dá vontade de sentar no asfalto e chorar. Bom, até aqui, dúvida? Dois casos ainda. Primeiro caso, inciso 5º, alinear. O processo será suspenso quando a sentença do nosso processo depende do julgamento de outro processo. Exemplo, eu tenho um inventário. E aí eu tenho lá 3, 4 irmãos que vão repartir os bens. De repente chega um sujeito que vira e diz o seguinte: oh, eu também sou filho desse aí. Não está na certidão de nascimento. Então ele vai propor uma investigação de paternidade. Essa investigação de paternidade afeta o nosso inventário. Porque uma coisa é dividir entre 4, a outra é dividir entre 5. Então a gente precisa, para dividir, saber se ele é ou não é irmão. Então eu tenho uma dependência desse processo para julgar esse. Esse vai ficar congelado. Esse vai ficar congelado. Até que o outro seja julgado. Perfeito? E aí pode acontecer em várias situações diferentes. Muito similar a essa cláusula é essa cláusula. Que o meu processo também vai ficar suspenso quando, para julgá-lo, eu depender de uma sentença de um tribunal marítimo. O tribunal marítimo fica no Rio de Janeiro. Por isso é óbvio. Talvez ninguém nunca tenha visto um em Minas Gerais, por um motivo muito simples, né? A falta do mar. Mas em compensação temos bar. Quer dizer, tínhamos, né? Hoje tem iFood. E diante desse cenário, o Tribunal Marítimo é um tribunal arbitral. O Tribunal Marítimo não faz parte do Poder Judiciário. Ele é um tribunal arbitral, mantido pela Marinha Brasileira, para questões envolvendo navegação marítima, navegação e comércio. Ela lida com danos de navio, ela lida com matérias envolvendo o comércio marítimo, etc. E, no fim, é a mesma coisa. Só que aqui, essa causa está no Poder Judiciário, lá, essa causa se encontra nas mãos do Tribunal Arbitral. Esse outro caso é uma situação interessante, né? Que diz o seguinte: eu não posso produzir minha sentença se eu depender da produção de uma prova nesse processo. E qual é o problema? Essa é uma prova complexa, que vai ser feita para outro juízo às vezes. Exemplo, né? Eu vou ouvir uma carta rogatória, onde eu tenho uma testemunha fora do país. Para a carta rogatória ser expedida, meus caros, dá um trabalho da porra. Pelo seguinte: como é que funciona uma carta rogatória? O juízo do processo vai expedir um ofício para o STJ. O STJ vai verificar se é caso realmente de carta rogatória e fazer agora, entregar esse ofício para o Ministério das Relações Exteriores, o Corpo Diplomático Brasileiro, Itamaraty. Esse ministério vai entregar por um diplomata estrangeiro do país aonde eu preciso ser cumprido. Esse diplomata, ele vai levar para o seu país e lá no seu país
nós vamos cumprir. E depois, o processo inverso. Ele entrega para o diplomata entrega para o Itamaraty entrega para o STJ entrega para o juízo. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura isso? Se isso for, por exemplo, para os Estados Unidos, demora isso. Tá? Se for para um país ainda mais longe, vamos imaginar que, sei lá, né, vai para a Austrália, demora isso. Eu sei porque eu tenho causas em que eu estou esperando a carta rogatória ir e voltar. Demora isso. Consequentemente. E aí, o que eu posso fazer? Nada. Nada para ser feito. Depende de todo esse trâmite burocrático. Né? Então, o meu processo não vai acelerar. Eu vou suspender e esperar essa prova ser cumprida por esse juiz estrangeiro. Né? Nada a ser feito. Paciência. Tudo bem? Uma situação, para a gente fechar aqui rapidinho. Motivo de força maior. Ocorrência de algum evento não imaginável e não controlável por nós. Oi, Jéssica, perdão. Não tinha visto que você tinha levantado a mão. Pode falar. Boa pergunta. E quando ela volta negativa, você tem que mandar de novo. Ou você desiste dela. Basicamente isso. Ou seja, é foda, né? Mas pode acontecer? Sim. Sim. Ok? Motivo de força maior. Uma enchente, um incêndio, o desmoronamento do fórum, uma inundação, Covid-19, né, que provoca a suspensão dos procedimentos. Diante desse cenário. Né? Não há nada que possamos fazer para, consequentemente, resolvermos o problema. Quanto tempo vai durar? Gente, a gente não sabe. Né? Quanto tempo? Em razão da Covid-19, o judiciário estará suspendendo os processos físicos que nós temos. Não sei. Não sei. Não dá para saber quando isso vai acabar. Às vezes, como começa a demorar muito, a gente começa a pensar até se isso vai acabar em algum momento. Ou isso realmente chegou para ficar. Bom, não sei. Aí eu ponto. Até durar o evento. Duas últimas situações para a gente matar o 313 antes de mandar vocês para o recreio. Parto ou concessão de adoção. Se a advogada for a única advogada da causa, ela vai ter um direito a uma licença de 30 dias. De 30 dias. Eu sei que vocês vão falar, porra, mas 30 dias é nada para quem acabou de ter uma criança. Com certeza. Mas, bom, é o que o código entrega. Né? E desde que ela seja a única advogada da causa. De novo, a procuração tem o nome dela e mais outra pessoa. Pronto, ela não pode usar disso. Aí é uma questão que ela vai ter que negociar no escritório dela como é que fica o parto. Né? Como é que ela vai fazer, como é que ela vai sair. E é grande problema quando a gente está, né, digamos assim, atingido por problemas de saúde como profissional liberal, é que às vezes o cliente não entende. E o que é pior, os seus sócios não entendem. Né? Em 2018, janeiro de 2018, eu me organizei para fazer uma cirurgia e que eu ficaria 2 ou 3 dias hospitalizado e que, consequentemente, eu planejava ficar mais 5 dias em casa sem ir no escritório, me recuperando da cirurgia. Né? Infelizmente, os bostas dos meus ex-sócios não conseguiram respeitar esse tempo.
E foi literalmente eu recuperar, aliás, eu chegar em casa, né? Porque eu resolvi ir para o hospital sem nem levar telefone celular. Então eu cheguei em casa, liguei meu telefone celular, parece que o escritório estava em chamas, porque os retardados não conseguiam resolver uma coisa sem mim, né? Eu machucado, com ponto, com caralho a quatro, fui no dia seguinte lá no escritório, exatamente para fechar aquele escritório e constituir o meu escritório atual. Falei, eu vou embora, rachei, eu quero que vocês vão tudo pra puta que os pariu, para nunca mais olhar para a cara de vocês, exatamente por conta dessa falta de respeito. Mas é uma questão que, infelizmente, tem que ser combinada. Né? Tem que ser combinada. E há necessidade de ser combinada. Né? A mesma coisa aqui, no inciso 10, para a gente fechar por hoje. O pai, por adoção ou pelo parto, ele, se for o único advogado, ele tem direito a 8 dias de suspensão de todos os seus processos. E, consequentemente, né, paralisa tudo. Ele demonstra, faz o requerimento, juntando a certidão de nascimento ou a sentença de adoção, e ele tem esse período. Que, gente, é importante demais. Né? Infelizmente, a CLT, inclusive, tem um prazo muito menor do que isso, para a gente poder lamber a cria. Né? Porque é uma experiência que realmente você precisa estar ali. Né? E aí, aquela coisa, mais uma vez, você tem que, se você não é o único advogado, negociar, conversar com seus sócios essa situação. Bom, aqui a gente fecha a discussão sobre suspensão do processo. Há alguma dúvida? Beleza. Se não, boa noite, bom final de semana, até quarta que vem.